Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Passagens, disponível na plataforma da MUBI, filme de 2023. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então se você liga para spoilers, veja o filme primeiro, depois você volta aqui no vídeo. Se você não liga para spoilers, fique por sua conta e risco. Cara, é um filme. Como falar desse filme? Nem todo mundo vai curtir. Eu já lanço de cara essa frase. Por quê? Esse tipo de filme, ele atrai determinado tipo de público, sabe? Acho que dificilmente tá uma galera ali na sala, todo mundo comendo, conversando, bebendo, aí você fala assim: "Ah, vou colocar esse filme pro pessoal assistir". Muita gente pode achar chato, muita gente não vai curtir tanto a história, muita gente pode pensar que o filme vai ter muita cena de sexo excitante e tal, e não necessariamente, mas a história do filme em si abre espaço para uma discussão. Tipo, eu gosto de filmes assim. Eu não tenho problema nenhum em assistir filmes que eu considero ok. Tem filmes que são ok, você assiste, ok. Não é nada espetacular, uma obra de arte, meu Deus, eu vou colocar numa moldura o DVD desse filme, não. Mas também não é algo horrível que você pense, nossa, eu perdi 1h30 da minha vida assistindo esse filme. Então vamos lá. O filme conta a história de 3 pessoas. Na verdade, o protagonista dessa história, na minha concepção, é o Tomás. Logo quando esse personagem é apresentado, ele meio que está dirigindo o que dá a entender ser uma peça. Não sabe muito bem se ele é um diretor de teatro ou um diretor de cinema. Eu acredito que é muito mais pro lado do teatro. Então, assim, mas esse personagem, a forma como o diretor pinta ele é como alguém muito assim, eu não vou dizer excêntrico, mas sabe aquele estereótipo do artista que não respeita regras, ou que critica a sociedade, ou que fala muito sobre desejo, sobre sexo, papapá. Então, temos esse personagem. E há uma cena muito específica desse filme que abre, digamos assim, a porta para você começar a perceber algumas coisas nesse personagem e nesse filme. O desenvolvimento de personagens aqui é muito bom, assim, eu gostei bastante, que é o seguinte: ele está na festa de aniversário dele, ele é casado com um homem chamado Martim, e ele meio que fala assim: olha, vem dançar comigo. Tipo assim, ele manifesta um desejo, né? Vem dançar comigo, é o meu aniversário. Aí o marido dele diz assim: não, estou muito cansado, vou para casa. Então olha só essa cena. Um personagem manifesta o desejo, quero dançar, né? Vem dançar comigo, é o meu aniversário. E o marido dele diz não. Não, não vou, tô cansado. Só que aí ele conhece uma moça, que é a Agathe, que ela diz assim: não, vamos dançar juntos. A gente dança junto, eu posso dançar com você. Então olha só, ele manifestou o desejo para o parceiro disse não. E ele acabou dançando com outra. Na minha concepção, é a metáfora perfeita do que acontece no filme inteiro. Assim, nós temos alguém que manifesta o desejo, o parceiro não satisfaz esse desejo, não, ou melhor, não responde essa demanda, esse pedido, né? Aqui vamos colocar como um desejo, né? Vamos colocar como um desejo. E ele acaba satisfazendo esse desejo com uma outra pessoa. Os dois começam a dançar ali. No início é uma dança meio que um afastado do outro. Ela está dançando ali, ele está olhando. Ele também dança. Aí ela coloca a mão em volta do pescoço dele. Os dois começam a dançar e se envolver. E eles acabam ficando. Ele acaba transando com ela. Quando você assiste esse filme pela primeira vez, isso dá uma chacoalhada na sua cabeça, né? Você fica tipo assim, ué, o cara é casado, conheceu uma mulher numa balada onde ele estava comemorando o aniversário dele. O marido dele foi para casa porque não queria dançar, não queria continuar ali na festa, e ele acabou ficando com essa mulher. Só que ele, tipo assim, ele fica com essa mulher, ele transa com essa mulher, mas não é somente, para ele não foi uma transa tipo assim,
esporádica, sabe? Ou uma traição, uma pulada de cerca. Não. Ele chega em casa e conta pro marido. E o mais bizarro de tudo, quando eu digo bizarro aqui, é assistindo esse filme de um ponto de vista monogâmico, que é o que eu vou tratar nesse vídeo, é a maneira como ele conta. Então, assim, ele conta pro marido dele como se ele tivesse, assim... vou te dar um exemplo. Duas pessoas estão em um relacionamento monogâmico. Aí uma pessoa trai. Aí, ao invés de contar essa traição, o que poucas pessoas fazem, né? Geralmente quem trai não conta e não quer ser descoberto. Mas quando essa pessoa tem um acesso de culpa ou algo assim, ela quer contar ao parceiro, ela vai contar como? Decepcionado, triste, frustrado, se sentindo culpado, às vezes desejando até mesmo ser punido pelo parceiro, de alguma forma. Ou ela vai contar já pensando em terminar. Traí você, foi assim, foi assado, vamos encerrar o relacionamento aqui e tal. Aqui nesse filme ele não conta dessa forma. Ele conta como se ele tivesse assim, contando algo muito simples, assim, não simples, mas uma novidade, sabe? Tipo, olha, eu tive essa experiência aqui ontem e eu transei com uma mulher. Pior, ele conta dessa forma e ele quer que o marido dele meio que fique de boa com isso. Ah, sério? Você transou com uma outra mulher enquanto eu estava em casa? Pô, que legal. Como que foi? Me conta. Em nenhum momento nesse filme o espectador se vê diante de uma relação não monogâmica. Ele é casado. Ele é casado. Ele é casado e ele está casado. Ele trai o marido dele, conta pro marido dele, que fica completamente assim... Cara, esse ator é muito bom, mano. Ele é o melhor ator dos três, assim. A expressão que ele faz é de tipo assim, pode me contar, mas conta até tal parte, eu não quero saber muita coisa. E os dois ali dá a entender que terminam. Por que eu digo dá a entender? Porque aqui nesse filme tem muitas coisas que não são oficializadas, sabe? Fica uma parada meio embolada e sem nome. O marketing do filme fala de um triângulo amoroso, mas eu quando assisti eu não vi como um triângulo amoroso. E nem como relacionamento aberto. É justamente essa discussão que, na minha concepção, o filme traz, né? Então, beleza. Ele conta ali pro marido dele que traiu ele com uma mulher. E ele começa a falar, nossa, foi maravilhoso e tal. Eu nunca senti isso antes. Aí o marido dele lança a cartada, né? Você tá apaixonado por ela? Aí ele diz, não. Mas ele mente. Esse personagem, Tomás, é um dos mais escrotos que eu já vi num filme, assim. Ele é muito escroto. Ele é muito escroto. Ele mente pro marido dele, dizendo que não está apaixonado pela Agatha. Só que ele procura essa mulher o tempo todo. E em menos de um mês ele está praticamente morando com ela. Então, assim, ele às vezes sai de madrugada, tá num bar ou num lugar, alguma coisa assim. Vai pra casa dela sem avisar, sem ligar. Em menos de um mês ele de relacionamento, ele já tem... Não é nem relacionamento, né? Seja lá o que ele tem com ela ali. Ele tem a chave do apartamento dela. Só que, ao mesmo tempo, ele não deixa o marido dele, que não é mais marido, ter a própria vida. Ele conhece um escritor francês ali e tal. Se eu não me engano, ele trabalha na mesma editora que publicou os livros dele. E os dois começam a ter uma relação. Ele está muito de boa, vamos botar assim, né? Ele está muito de boa com uma relação, mas esse ex dele, o Tomás, sempre aparece. Sem avisar também. Ele não liga, fala assim, olha, vou ir no apartamento pegar tal coisa. Não, ele aparece, aí vê o parceiro do marido dele tomando banho. Entende? Assim, ele o tempo todo que está com uma, ele não deixa o outro seguir a vida. Ele quer ter os dois. Ele quer ter os dois. Ele quer ter o marido e quer manter a amante. Só que ele não faz isso por debaixo dos panos, como a maioria dos homens costumam fazer, né? E mulheres também. Tipo, ele não mantém o relacionamento dele com o marido e tem esse relacionamento com a Agatha. Não. Ele conta para o marido, ele passa a morar com a Agatha, mas ao mesmo tempo ele não deixa o marido viver a vida dele.
seguir a vida dele. Ele quer ter os dois. E é nesse momento aqui que o filme, as coisas começam a embolar de tal forma que você vê esse protagonista como alguém que não tem qualquer responsabilidade emocional com o outro e é alguém sem caráter mesmo. Tipo assim, ele é um personagem que te dá raiva porque ele não tem responsabilidade emocional com nenhum dos dois. Ele não tem nem com o ex-marido e ele também não tem nem com a Agatha. Porque enquanto ele está com ela, ele procura o ex. E quando ele está com o ex, ele depois procura a Agatha. E pior, para ficar pior, ela acaba engravidando dele. Cara, é uma das cenas mais pesadas que eu já vi num filme, que ela tá grávida num quarto, na cama de casal ali, deitada, tipo assim, meio que sentada com as mãos em volta do joelho, e ela tá ouvindo no outro quarto os dois transando. Já parou pra pensar nessa cena? Tipo, uma mulher grávida, tá grávida de um cara, ela tá no quarto sozinha, a luz apagada, não tem som nenhum, sozinha na cama, sentada com as mãos em volta do joelho. E do outro quarto, os dois estão meio que gritando e transando e brincando ali. Aí ele transa com o Martin e depois vai dormir com a Agatha. Ela já está ali deitada em posição quase que fetal, ali meio que de bruço, sei lá. E ele chega, entra ali na cama e abraça ela. Então, assim, ele mantém esse triângulo amoroso, que não é muito bem um triângulo, de uma maneira extremamente desconfortável e sem qualquer tipo de responsabilidade emocional. Por quê? Ele começa a transar com o Martin. Ele volta a transar com o Martin, enquanto ele está com a Agatha. E ele fala umas paradas tipo assim, você sempre quis ter um filho, né? Você quer ter um filho? Tipo, né, a Agatha está prestes a ter um filho dele e ele quer ter um filho da Agatha com o Martin. Então, olha só isso. Tipo, em nenhum momento aqui os três estão juntos. Em nenhum momento os três estão almoçando juntos, ou saindo juntos, ou transando os três. Em nenhum momento isso aparece. Ele está com os dois. Com a Agatha e com o Martin. E tem uma cena que ele vai para a casa do Martin, os dois transam loucamente a noite toda e ele tem um almoço com os pais da Agatha no dia seguinte. E ele chega atrasado no almoço. Os pais, eles são franceses, super, né, conservadorizão e tal. E ele chega, tipo, com uma roupa, uma calça preta, uma camisa meio que com a barriga aparecendo, tipo, curta demais, chocando os pais dela ali, né? Conversa com eles, assim, opa, tudo bom, não sei o quê. Tipo, ele é pai do filho da filha deles. Chega atrasado e ele nem se liga. Ele tipo assim, pô, caraca, vou ter um almoço aqui com os pais da moça que eu engravidei e tipo, tô chegando dessa forma, não pede desculpa nem nada. Aí ele coloca uma roupa, né, que cobre mais o corpo e começa ele a conversar com os dois e a mãe dela começa a perguntar para ele. Você é alemão e tal, você pensa em voltar para a Alemanha? Aí ele começa a dizer assim, um dia, quem sabe? Ele começa a dar respostas muito subjetivas, sabe? Tipo, ali foi um jantar mais que para saber não só das intenções dele com a filha dela, mas se ele seria um pai responsável, né? Presente. É uma cena muito desconfortável, ele levanta, não quero mais falar com vocês e tal. Então, assim, ele não tem qualquer tipo de responsabilidade enquanto homem se relacionando com alguém, e ele não tem também qualquer tipo de responsabilidade enquanto alguém que será pai. Então, assim, é um personagem que você fala assim, meu Deus, bicho, que personagem escroto. Aí ele para, né, de jantar ali com os pais dela, e ela vai meio que deitar. Essa cena também é muito forte. Ela meio que deita, tipo, em posição fetal, porque ela tá na merda, assim, ela tá muito triste. Tipo, ela engravidou de um cara, esse cara tá com ela, mas tem um caso com o ex-marido,
ela é obrigada a ouvir, às vezes, os dois transando no outro quarto. E ele acha ok isso. Tipo, ele acha ok isso. Mas nenhum dos dois está confortável nessa situação. O Martin não está feliz nessa situação. E nem a Agatha. Por quê? Esse cara, esse Tomás, é extremamente egocêntrico. Tudo tem a ver com ele. Entendeu? Ele não se importa com nenhum dos dois. Assim, não há nenhum diálogo dele se importando, por exemplo, com os amigos da Agatha. Quando os dois vão sair e ela quer apresentar ele aos amigos dela e tal. E ele, tipo, tem uma conversa super escrota com eles, entendeu? Não tá muito afim de fazer parte disso que é importante para Agatha. Em relação aos livros do marido também, nunca comentou muito sobre. Esse almoço, esse jantar, né, esse almoço, né, com a família dela. O cara chegou atrasado, foi super inconveniente ali na conversa, não foi nada agradável. Tipo, ele realmente não se importa com nada na vida desses dois, assim, dessas duas pessoas que ele se relaciona. As duas pessoas estão tristes se relacionando com ele assim. Tem a parte do sexo, que é forte aqui nos dois, mas há uma pobreza afetiva absurda. É um relacionamento muito ruim que ele tem com as duas pessoas, com os dois. E o escritor que passa a ficar com o ex dele diz isso. Diz isso para ele, mas o Martin não se dá conta. E os dois meio que voltam. Só que aí, o final desse filme, eu gostei. Por quê? Porque o Tomás se ferra no final. Ele meio que começa a ficar com o Martin. O Martin termina com esse escritor. Termina, na verdade, algo que nem tinha ali realmente. Só que a Agatha encontra o Martin num café. E na cabeça do Martin, ela vai ter um filho dele. Ou melhor, ela vai ter um filho do Tomás. E meio que, sei lá, ou vai entregar para os dois criar, tipo, adoção. Ou os três vão cuidar dessa criança. Na fantasia, né, na idealização do Martin, isso que vai acontecer. Ah, o meu marido teve um filho com uma outra pessoa, nós dois estamos juntos, nós vamos criar o filho dele com essa pessoa, ou nós dois, ou nós três. Isso na fantasia do Martin. Só que aí que tá o pulo do gato. A Agatha faz um aborto. Faz um aborto, ela não vai ter um filho desse cara. E a expressão do Martin ao escutar isso é uma das mais incríveis assim, do filme. Cara, esse ator é muito bom, mano. Esse ator é muito bom. Por quê? Porque o Tomás não contou nada pra ele. Não contou nada pra ele que a Agatha realizou um aborto. Os dois se encontram num café, ele entrega ali uma touquinha, né, uma roupinha pro bebê, né, mas não é mais bebê, porque abortou. E o Tomás não contou para ele, porque o Tomás, ele mente, cara. Ele mente, ele esconde as coisas. Ele não contou pro Martin, que é parceiro dele, o que a Agatha fez. Olha só, ele não contou. Não, a Agatha realizou um aborto e tal. E é nesse momento que o Martin termina com o Tomás. Os dois estão se arrumando para poder ir para uma espécie de apresentação ali da peça do Tomás. E ele diz, olha, eu quero que você suma da minha vida. Quero que você me deixe em paz. Quero que você, né, suma e deixe eu viver a minha vida. Eu não quero mais ficar com você. Aí acaba. Aí você pensa assim, mas tá bom, terminou o relacionamento, ele vai ficar na fossa, né? Porque ele gosta do Martin, né? Ele ama o marido, os dois voltaram. Às vezes foi só um caso que ele teve com a Agatha, enfim. Só que não. Qual que é a atitude que esse cara tem? O defunto não tá nem... entendeu? O defunto ainda tá coisa ali. Ele corre atrás de quem? Da Agatha. Vai até a escola dela, onde ela está dando aula, e diz, olha, eu não consigo ver sem você, sou apaixonado por você, papapá, não sei o quê. Só que a Agatha aí também não aceita.
Fala assim, não vou ficar com você. E ele termina sozinho. É uma cena dele pedalando ali, né? Meio que com terno e com casaco. Faz uma expressão ali que não sabe muito bem se é de angústia, não sei o que acontece depois. Termina o filme. Ele não fica com ninguém. Ele não fica nem com o esposo, que termina com ele não fica nem com a... Dá pra se chamar de amante, mas não era amante, né? Porque os dois tinham uma relação. Ele perde os dois. Então, assim, esse filme pra mim não tá falando de relacionamento aberto. Não há qualquer tipo de responsabilidade afetiva aqui, nem de contrato, nem de conversa, nem de verdade. Nada disso. Ele é extremamente mentiroso, ele é extremamente narcisista, egoísta, e ele meio que quer manter os dois ali. Relacionamento aberto não é isso. E não é um triângulo amoroso também. Eu gosto desse filme, eu acho legal assistir esse filme, para você ver justamente tudo aquilo que não é um relacionamento aberto. O que tem aqui não é um relacionamento aberto. E também não é um triângulo amoroso. E também não é um trisal. Não é um trisal, nem um relacionamento aberto, nem um triângulo amoroso. Esse filme mostra tudo que uma pessoa que supostamente pensa em ter um relacionamento aberto, se essa pessoa faz isso que aparece aqui no filme, não é um relacionamento aberto. E eu pretendo falar sobre esse tema nos próximos vídeos no canal, né? Quero começar um novo projeto para a gente ter uma conversa sobre relações abertas, né? Relacionamento aberto, sobre monogamia. Até a próxima.